Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre o VGHF11. Vamos lá ver como é que tá o fundo, dar essa corrida de olho no relatório. Esse aqui ele é um hedge fund. Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu sou meio cético com essa tese de hedge fund. Eu ainda não vi, de fato, ainda não vi nenhum fundo que teria algum resultado excepcional e tal. Enfim, vamos ver, né? Quem sabe vai demorar um pouco para maturar. Mas por enquanto eu ainda estou um pouco cético. Enfim, fundo aí muito bem alocado, são 88 ativos, isso eu gosto, ele é bem diversificado, são algo próximo de 700 milhões de patrimônio aí. O fundo pagou 9 centavos por cota, vem caindo na distribuição, né, pessoal? Mês a mês, é claro, agora é a deflação, mas se você pegar o histórico antes do pré-deflação, esse fundo já chegou a pagar 18, 17, 16 e vem caindo na distribuição, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. E eu quero ver onde é que ele vai estacionar no patamar de recorrência, o que ele vai, como é que vai ser. Fico curioso, fico curioso. De fato, a gente vai ver uma coisa na DRE que me preocupa a respeito da distribuição de dividendos desse fundo, né? Da constância da distribuição. Não que ele vai deixar de pagar, mas acredito que o patamar deve cair um pouco. Teve um pequeno aumento patrimonial do fundo, galera, marca só mercado, tem nem o que falar disso, né? E algumas movimentações aí. Aumentaram a participação da carteira Valor, que saiu de 15,5 passou para 20,6. Lembrando, carteira Valor é a carteira de giro, né? Que ele quer fazer giro, e a carteira Renda aqui embaixo é a carteira, né? Provavelmente dito o nome, né? Renda. O que ele fez aí nas movimentações do mês? Ele aumentou também um pouco da exposição do CDI na carteira de CRI. E aí agora estamos com 40% da carteira dele indexados a CRIs indexado ao CDI. Mas aí eu te pergunto, será que esse movimento não deveria ter sido feito de forma, né, forma antes, né, da deflação? Eu me pergunto isso, galera. Por quê? Porque se é um hedge fund, se a função dele é esse fundo que vai se movimentar mais e tal, e em teoria, né, tem que te proteger de certos momentos e tudo mais, eu fico me perguntando se esse movimento não está meio tardio, né? Eu fico olhando isso, fico olhando isso. Acho que um fundo como esse deveria ser um pouco mais ágil nas movimentações, né? Por mais que ele tenha uma porcentagem legal no CDI. Mas, por exemplo, a gente tem outros fundos, fundos de CRI, de fato, que estão com uma porcentagem até um pouco maior, que elas fizeram movimentos bem antes do que esse fundo aqui fez. Enfim, apenas opinião aí, né, para esse ponto. Vamos aguardar. Eu quero ver, vai ser curioso, né? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, pré-eleições, e fica difícil falar o que vai acontecer no que vem sem saber o resultado das eleições. Mas, num cenário onde a Selic comece a cair, igual estão falando que vai ser mais ou menos no meio do ano, eu me pergunto se esse fundo vai conseguir ter uma velocidade, o que ele vai fazer, se ele vai começar a voltar para o PCA, se não vai, o que ele vai fazer. E não só ele, vários fundos, né? Mas isso fica até para um outro vídeo. Deixa as eleições passarem aí para gravar. Provável, né, que vocês devem assistir um vídeo do que aconteceu com as eleições, ou segunda ou na terça, logo depois das eleições. Então vocês estão assistindo esse vídeo aqui, tipo, dia 2 eu acho que eu vou postar ele. Então vocês estão assistindo um vídeo eu falando de coisas do passado que não ocorreram ainda. Tá engraçado, mas dependendo do que vai acontecer na eleição, eu vou gravar o vídeo e aí a gente conversar mais sobre isso. Enfim, falando de eleições e tudo mais, eu venho gravando bastante vídeo lá na área de membros do canal, a área de membros, para quem não conhece, um espaço onde você tem um contato mais próximo comigo. Tem um grupo de membros, a gente conversa bastante, e lá eu venho gravando os vídeos falando de cenário, possíveis cenários na eleição. Enfim, vamos seguir. Carteira Renda, ele realizou vendas, né, de praticamente 24 milhões de reais, venderam aí vendas líquidas, né? Então, que ele comprou, que ele vendeu no final, no frigir dos ovos sobre o 23. Ele comprou 4 novos CRIs, vendeu 4 novos CRIs indexados ao IPCA e adquiriu 2 indexados ao CDI. Né? Ele fez uma troca, interessante. Também compraram 800 mil reais em cotas de fundo imobiliário. E aí, esse movimento, de acordo com eles, é para aumentar a exposição no CDI. Repito, eu acho assim, estamos no olho do furacão, né? Esse mês agora, o de outubro, que foi a primeira renda ruim, foi o olho do furacão. Então eu fico me perguntando se não deveria ter sido feito um esforço antes. Claro, galera, é assim, a gente tá aqui, eu sei que
muitos players do mercado, a grande maioria do mercado, diga-se de passagem, não imaginou em 3 meses de deflação. Vocês estão aqui, vocês lembram. A maioria ficou falando que ia ser só um mês, não sei o que, perere pará. E meus membros do canal não me deixam mentir. Eu falei que não ficaria nada surpreso se viesse 2, 3 meses. E quem assistiu os vídeos lá na área de membros viu eu comentando sobre isso e viu que eu fiz a minha carteira, então, né, eu fui totalmente na contramão do mercado. Tinha hora que eu até me perguntar, pô, será que eu não tô sendo muito otimista em falar de 3 meses de deflação? Mas aconteceu, né? Enfim, de todo jeito, eu vejo que isso pegou o mercado deixou o mercado meio despreparado. Um ou outro gestor se ligou também, né? Não tô falando que eu sou o pica das galáxias e que, né, teve fundos que eu vi que se ligaram também, que tinha o mesmo pensamento, né? Tinha o mesmo pensamento. Enfim, na carteira valor, eles fizeram aquisições de fundos imobiliários, né, para fazer aí trade, e também teve algumas vendas de ações. A gente vai ver todas as vendas, as compras já, viu, galera? Tem uma seção no relatório que é mais fácil a gente ver. O número de cotistas continua crescendo pra caramba, cresceu 16% no mês. Esses fundos base 10, né, pessoal? Tem um apetite maior do público e cresce bastante, né? Cresce bastante. Muitos iniciantes, né, acabam comprando só porque custa R$10. É triste isso. É o lado triste do fundo base 10, é esse. É o iniciante que compra achando que é baratinho, R$10, e às vezes nem sabe o que está comprando, e às vezes está comprando um negócio por R$10, que acha que é baratinho, e está pagando ainda caro, né? Se pegar a relação PVP. Não tô falando que esse aqui esteja caro, mas assim, é o que acontece no mercado. Enfim, carteira de ativo dele. Carteira de CRI bem diversificada, 61% do fundo está em CRIs, temos aí 6% em FDICs. FDICs aqui da própria gestora, né? A gente consegue ver aqui. Eu já comentei com vocês em alguns outros vídeos de FOFs, principalmente, que eu não gosto, né? Quando o fundo da casa compra outros fundos da casa. Aqui tem mais coisa da casa aqui também. Enfim, eu não gosto desse tem mais aqui embaixo também. Enfim, eu não gosto disso, porque para mim acaba que tem um conflito de interesses, né? Eu não tô falando que é que tenha, mas na indústria. Isso é algo, pessoal, que já tá segmentado, já tá assim, já é estrutural da indústria de fundo imobiliário. Muitos fundos fazem isso. Tem um ou outro que até bota no regulamento que não pode e tal. Esse tipo de fundo que faz isso, a gente tem que apreciar. Mas o problema é que a indústria de fundo imobiliário tem essa questão. Tem muito essa questão de o fundo da casa compra do fundo da casa para ancorar a emissão, fazer a emissão sair do papel e tal, e nem sempre isso, para mim, está alinhado entre interesses do cotista e interesses da gestão. Eu fico vendo esse tipo de situação, na minha visão, é meio chato quando acontece, mas infelizmente, pessoal, eu não fico batendo muito nessa tecla, até porque é algo que já está na indústria, já se enraizou, não tem como tirar. Infelizmente, não tem como tirar. Eu gostaria muito de conseguir tirar isso, mas não tem jeito, já está enraizado. Então, a gente tem que vir aqui e bater em outros pontos que ainda não estão enraizados para evitar que aconteça. Mas os que já estão, é muito difícil de tirar, viu? Sinceramente, paciência. Aqui, a gente seguindo a carteira de fundos imobiliários bem diversificada, tem de tudo aqui no meio, tem de tudo, tem desenvolvimento, tem properties, tem recebíveis, logísticas, etc. Enfim, tem bastante coisa aí. 24% da carteira dele hoje. Ações, 5%, um foco grande em ações de shopping center, a alocação extremamente acertada, né? Eu vejo isso, até porque os shopping centers, as ações de shopping estão baratas em relação aos fundos de shopping. Então, se você for comprar, quero comprar shopping, cara, não tem por que comprar fundo de shopping, comprar ação. Mas a ação não paga dividendo. Ok, mas se você pegar o metro quadrado das coisas e colocar na balança, você vai ver, tipo assim, não tem porquê, tô pagando caro num shopping, que no final do dia você tá comprando um shopping que tá lá, então melhor comprar a ação, pelo menos minha visão é essa. Vamos seguindo, e tem um pouquinho de cotas de SPE aqui, que ele tem também, uma mixariazinha, 2% da carteira. Vamos para a DRE, que agora a gente vai conversar bastante sobre ela, galera. O fundo vem distribuindo mais do que está tendo de resultado, né? A gente consegue ver isso por aqui. Vamos começar por essa parte aqui, ó. Resultado passivo de distribuição, 63, distribuiu 66. 63, distribuiu 66. Nos últimos 12 meses, 76 com 77. Cara, o que ele está fazendo? Ele está usando resultados de semestres anteriores, mas uma hora esse resultado vai acabar. E esse resultado, na hora que ele acabar, a tendência é que a distribuição do fundo
deu uma baixada. Lembrando, galera, uma diferença no ano de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais dá algo próximo de 3 a 4 centavos. Não é algo assim, uau, meu Deus, tá distribuindo pra caralho. Mas tá acontecendo. Então, fiquem ligados, porque esse fundo ele já vem distribuindo o patamar de distribuição dele. Já foi, os últimos 2 meses foi 2 pagamentos de 12 centavos e ele vem caindo. Você pode pegar o gráfico, ele vem caindo no mês a mês. Então, esse é mais um dos indícios que essa distribuição é, tende a ficar num patamar um pouco mais baixo. E aí eu quero ver, né? Eu quero ver. Porque imagina, a gente pega esse fundo, base 10, tá? Vamos comparar base 10 com base 10. Se ele começar a pagar 9 centavos de recorrente, você tem o MXRF pagando 10. Cara, né? Fazendo uma comparação entre os dois, claro que é difícil comparar os dois, que são coisas, são teses extremamente diferentes, mas começar a colocar as coisas na balança, né? Começar a colocar as coisas na balança aí para conseguir julgar o fundo. E eu falo isso, galera, lembrando, não comparem só porque é 10 reais. Eu sei que se eu fizer um vídeo qual é o melhor fundo base 10, o vídeo vai explodir de visualização, porque o povo acaba comparando dessa forma, mas não compara desse jeito. Mas, como eu sei que tem uma parte do mercado que compara com base 10, aí eu faço essa pergunta para você. Meu MXRF pagando 10, 11, esse aqui paga se começar a pagar 9. Como é que vai ficar? Enfim, mas como eu falei, não comparem só porque paga, só porque custa 10 reais, né? Você pode então comparar, eu posso comparar esse fundo com, por exemplo, o JSAF do Banco Safra, que é base 100, e eu consigo fazer uma comparação extremamente tranquila, independente do valor, porque são teses bem parecidas, diga-se de passagem. Vamos seguindo. Carteira dele, o foco maior em CRI, né? Uma parcela bem considerável em CRI. E aí tem um pouco de FDIC, um pouco de fundo imobiliário, enfim, o grosso mesmo da carteira é CRI e FI, né? A gente tem aqui um pouco da alocação por indexador, a gente tem 71% da carteira do fundo que não sofre com deflação, isso é bom. Isso ajuda aí o fundo a passar por esse momento, mas mesmo assim, né, você vê que a distribuição vem caindo, né? A ideia, pelo menos na minha visão, era o fundo não sentir esse momento de deflação, né? Para ele cumprir o papel dele de forma bem feita, ele não deveria sentir, ou deveria sentir um pouco menos. E sentiu, claro, não sentiu tanto igual outros fundos, mas sentiu, né? Tem fundo aí que por exemplo, SNCI gerou 1,25 no mês, pagou R$ 1, mas botou 1,25 não, 1,15. Botou 15 centavos no bolso aí para futuras distribuições. Então eu me pergunto aí, né? Entre comparando os dois produtos. E aqui na carteira dele, a gente tem 28% da carteira que não tem proteção da deflação, né, que vai sofrer, seja apenas com variação positiva com compensação, que eu já expliquei isso em outros vídeos. O que acontece? Vem inflação negativa, considera zero, porém aquele saldo que veio negativo fica guardadinho. E aí quando vier as próximas positivas, vai descontando daquele saldo. E a gente tem que é somente IPCA, que vai seguir positivo e negativo, independente do que acontecer. A carteira dele, como está dividida entre renda e valor, né? A gente consegue ver aqui, 80% em renda, 20% em valor. É interessante ver, não depende tanto de giro, porém, olha só, eu esqueci de falar disso na DRE, volta para cá. Foquei muito nisso. Olha só, em teoria, né, se você olhar o fundo de forma, olhar somente isso aqui, ó, você vê que o fundo, não depende de giro, mas olha o resultado do mês. Olha o resultado do mês. O fundo teve um resultado de 6,8 e distribuiu 6,5. Porém, deste resultado, a gente teve 1 milhão em negociações. Se você pegar o ano de 2022, olha só, no ano ele tinha negociado 4 milhões. Então, neste mês de setembro, ele negociou 25% do que ele negociou o ano inteiro. Isso são mais indícios para a gente que essa distribuição dele talvez não se segure. Né? Eu me pergunto, porque o fundo teve que fazer um giro bem forte para conseguir uma distribuição legal, né? E aí, com esse giro, despesas e tudo mais, Pereira e Parará, que veio 9 centavos. Tem que se analisar isso com calma, né? Tem que olhar tudo com bastante calma. Se você pegar aqui na parte de CRI, não caiu tanto, né? Por conta da parcela CDI. Mas se você olhar a receita do fundo, vamos pegar aqui de forma isolada. 6 milhões de juros e correção monetária, né? E proventos de ação de fundo imobiliário, 6 milhões. Se você excluir o giro, você desce liquidez mais 84 mil, vamos considerar despesas 500 mil. Cara, a distribuição ia ficar algo próximo de... O resultado ia ficar algo próximo de 5.500, 5 milhões e meio, né?
E o fundo distribuiu 6,5. Então iria existir um gap de R$ 1 milhão aí, caso ele não tivesse feito essas negociações. É aquela questão, o fundo não negociou nada no ano. Esse mês foi um mês de fortes negociações, assim como em julho foi, né? E o julho, você consegue ver, ele pagou 12 centavos e ele entregou praticamente tudo que ele teve de resultado. Ele pagou 12 centavos, mas olha o caminhão que ele teve que girar, até mais do que nesse mês agora. Também receitas com inflação, etc., com receitas que vieram mais alto. Enfim, o que eu vejo dessa DRE, e o que eu tô vendo do fundo, essa questão também, é que o resultado não vai se sustentar no patamar mais elevado. A tendência que eu vejo não é de aumento de rendimento, é uma tendência de manter esse patamar e tal. Eu nem posso dar guidance de rendimento para vocês, pessoal, mas é o que está aqui. A gente está vendo, está na nossa cara, a gente está interpretando uma informação que está aqui clara para a gente, né? Enfim, não vou dar guidance, não posso falar de valor, para onde é que vai, onde é que deixa de ir, mas vocês conseguiram ver aí os indícios que eu passei para vocês, né? Enfim, vamos descendo, vamos seguindo. Carteira de movimentações, bastante venda, né? Vendeu aí BR Malls e Multiplan. Na verdade, ele vendeu o BR Malls e comprou o Multiplan. O movimento até interessante, viu? Não acho uma troca ruim, acho uma troca excelente. O Multiplan é uma puta empresa. BR Malls, ok, né? Nada de mais, nada de menos, mas nem se compara com o Multiplan, então interessante. Algumas movimentações nos CRIs, né? Foi onde foi a movimentação mais forte aí, as vendas mais fortes, 29 milhões. Fundo imobiliário, ele segue vendendo RECT também, né? Vem vendendo mês a mês, vendendo um pouquinho de RECT. E a gente vai acompanhando, galera. Foi isso de venda aí que teve no mês. A gente viu que teve um movimento bem forte aí de venda, né? Ele vendeu, se pegar aqui, né? 58 milhões de reais. Vendeu 58, comprou 55, botou 3 no bolso, né? Aumentou um pouquinho o caixa, mas foi uma movimentação bem forte. Você vê, vendeu 58 milhões e teve aí 1 milhão de lucro. Vamos descendo. E aqui a carteira dele, pessoal, não tem muito o que ficar falando, são vários CRIs, um foco em residencial, né? Várias operações que já estão em outros fundos da Valora, né? Isso é normal, né? Os fundos compartilharem operações, isso aí não tem nenhum tipo de problema. Mas eu falo isso por quê? Porque às vezes você gosta da Valora e tal, tem vários fundos dela e tudo, e aí você tem que olhar o ponto de você começar a ter operações sobrepostas. Isso acontece na Valora, isso acontece na Kinea, isso acontece na Equitare com a Devan, enfim, acontece no FEX com o BTCR, enfim, eu posso ficar falando aqui vários fundos, mas geralmente quando a gestora tem 2 fundos de papel, mais fundos, né, no caso, um fundo de papel, um hedge fund, ou enfim, um fundo high grade, um fundo high yield, etc., acontece esse tipo de sobreposição. É só pra vocês ficarem ligados, viu, pessoal? Geralmente, se for gestora boa, gestora séria, você não vai ter que se incomodar com isso não, mas é bom ficar ligado, porque às vezes você se concentra demais numa gestora, e aí no frigir dos ovos, quando você acha assim, eu tô com 5% em cada gestora, é quando você vai olhar, num CRI, você tá super exposto, então é legal olhar isso, beleza? Então fica aí esse vídeo, até a próxima, fui!